Vamos para mais um episódio do GSP, do empreendedorismo na TV Cidade. E hoje o episódio está mais do que especial, porque a gente está com uma super mulher aqui. Eu vou deixar que o meu amigo, roster desse programa junto comigo, apresente, porque, assim, ela tem um currículo vasto e é uma mulher que incentiva várias outras mulheres a viver de forma plena. É uma alegria poder, enquanto mulher, receber uma mulher tão empoderada aqui nesse programa. André Luiz Soares Pereira, apresenta essa musa pra gente, por favor. Essa musa, viu? Já tô profetizando. Já está colocando ela pro carnaval também. Ela, cara, é incrível, porque eu não sei nem como eu apresento, e não vou apresentar, vou pedir para ela fazer a introdução de quem é a Ingrid Bose. Eu conheci a Ingrid pelo Mercado Shopping, só ouvia falar Ingrid para cá, Ingrid para lá, e a gente que é um pouco cascudo desse mercado, eu comecei a criar curiosidade. Quem é essa menina? Quem é essa mulher? E aí um belo dia a gente teve junto aqui num evento até da Alterdata, e eu comecei a ver quem realmente era a Ingrid, apesar da gente já ter feito até alguns serviços lá para o Teresópolis Shopping no passado, mas agora que eu estou aprendendo o que é a Ingrid Bose. Então, eu estava nesse evento e eu fiquei encantada. Eu fui até ela, peguei ela pela mão e falei, nossa, você é muito divina. Assim, eu lembro que eu te fiz um elogio, mas se apresenta porque o mundo merece conhecer você. Nossa, depois dessa apresentação, gente. Aqui é assim, a gente fala um monte de história mesmo. Um bom de verdade. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Para cada um que vai ver no seu momento. Se autodefinir é difícil, né? Hoje em dia, ser juiz de si é difícil, mas assim, eu sou uma mulher sempre em transição. Tenho uma inquietude, uma curiosidade da vida, que isso acho que é o que me move, né? Trabalho muito com desenvolvimento territorial, então eu consigo transitar em várias áreas, segmentos, conforme bem o André falou. Mãe, filha, religiosa, amante de carnaval, flamenguista. Nossa. Carioca, flamenguista. É demais. Carioca e me tornei teresopolitana. Opa! Mas assim, eu acho que o principal é a gente ter humildade e estar sempre em evolução e continuidade, é isso. Então, quando você entrou no Mercado Shopping, Ingrid, e por intermédio de qual empresa? Então, eu tenho vou fazer um passo atrás, tá? Bem brevemente. Eu nasci no mercado de hotelaria. Então, eu brinco que quem vem do varejo, quem vem da hotelaria, tem uma base, assim, de governança absurda, porque é hardcore mesmo, né? É trabalho na veia. E eu já tinha trabalhado para a antiga BR Malls, mas através de publicidade, né? Que é a parte que eu tenho de formação e tudo. Então, eu estava sempre do outro lado. E aí, atendia um shopping específico no Rio, mas eu não vivenciava essa loucura ali do dia a dia, né? Esse grande desafio que nós possuímos. Mas, próxima pandemia, eu já tinha uma decisão até e uma vontade, porque eu já residia em Teresópolis, mas eu trabalhava muito, que nem a gente estava falando aqui, eixo Sudeste, Rio e São Paulo. Mas eu queria dar um pause. E aí alguém chegou para mim e falou assim, por que você não tenta, né, se consolidar mais no varejo? Vejo que você tem, né, um perfil, tem propósito e tudo. Eu falei, cara, mas eu acho que varejo, corporativo, hotelaria, tá tudo no mesmo bolo. Eu acho que isso aí você não tem pause. Não, mas você vai ter qualidade de vida trabalhando no interior. Eu falei, sim, eu já resido e eu tenho a qualidade. E aí, através de uma incorporadora aqui da cidade, a Gênesis, eles me indicaram para o Teresópolis Shopping. E foi daí que surgiu essa possibilidade, da qual eu já tenho aí um namoro, um relacionamento. A gente brinca que a gente já noivou, né? há 4 anos. Muito legal. Não, e você está falando da hotelaria. Teve uma época no mercado de shopping que a gente só contratava quem vinha de hotelaria. É o olhar da governança. Da hospitalidade como um todo também. Sim. E aí a gente falando um pouquinho de empreendimento shopping center,
Eu sou da época que o shopping center, quando a gente começou, era um quadrado, né? Um quadrado fechado, você não via a luz do sol, não sabia se estava de manhã, à tarde ou à noite, era só loja, você não tinha um café, raríssimo você ter um café no meio do mall, era 100% consumo. Era o consumidor entrar, o cliente entrar para consumir, acabou, vai embora. E isso hoje mudou, né? E está mudando cada vez mais. Uma ressalva. Ainda existiam shoppings dos quais você não via pessoas no Rio de Janeiro. Né? Você ia até o shopping, mas assim, parecia que ele era quase que exclusivo para você. Então, era às vezes um produto que ele era muito selecionado, né? Muito. E aí a gente começou a ouvir também, antes da pandemia até, os shoppings vão acabar, né? Ainda mais hoje em dia com o digital. Até hoje, eu acho que de vez em quando as pessoas falam. Tem essa história. E a gente começou a perceber a mudança desse mercado. Né? A mudança do conceito de shopping. Eu venho de uma escola que, óbvio, os shoppings já eram, tradicionalmente, os do Grupo Multiplan, eles eram horizontais, clarabóias maiores, já tinha uma iluminação direta e indireta, e, consequentemente, o shopping começou a mudar e colocando tudo lá dentro. Então, hoje você entra num shopping, você vai de manhã, faz o seu exame médico, vai na academia, da academia vai para o curso, do curso toma um café da manhã, vai trabalhar, almoça, sai, faz um café com as amigas, enfim, você pode viver lá dentro, é o conceito multiuso. Como é que você está enxergando essa transição do mercado de shopping? E a gente percebe, né? Eu sou também da época, a primeira coisa que a gente fazia era, vai lançar um shopping, vamos procurar as âncoras, pegar uma carta de intenção para poder ancorar. Sim. E daquela época que você fazia ancoragem na ponta dos shoppings, exatamente para circular e gerar fluxo. Hoje, você tem shoppings maravilhosos que não tem âncora. As âncoras são outras, né? São outros serviços. Como é que você está enxergando esse mercado, Iris? Eu vejo isso muito antes pandemia, e aí a gente tem que falar muito de uma parte geracional, que é o que a gente está dizendo, né? Eu também sou da mesma época que você, então a gente... E aí, se a gente for parar para entender, as pessoas estão ávidas realmente pela experiência, né? Pelo relacionamento, conforme você falou. E a gente precisa alongar essa jornada. Então, é muito mais uma provocação, né, do que uma necessidade, porque você tem que se atualizar, não tem como. Exemplo, quando a gente fala de entretenimento, né, lá no shopping mesmo, nós tínhamos 2 cenários. Ou a gente trabalhava uma forma muito mais conservadora de manter uma âncora em um espaço que nós tivemos, né, que a gente absorveu novamente, ou nós tentaríamos ali trabalhar uma 7ª expansão, né, porque já é um desafio a gente ter um shopping que eu tenho, né, toda a fortaleza da centralidade aqui teresopolitana, mas que eu estou envolto ali a parte toda residencial. Então eu tinha um desafio de empreender, né, crescer, mas que aquilo deixasse um legado para a cidade. Então é muito mais um movimento de você captar novas frentes, novas formas de você proporcionar uma jornada maior dessa pessoa, como você mesmo falou. Tem gente realmente que entra, vai em busca do produto, do serviço, da gastronomia, do entretenimento, e é isso. E não acho que o digital ele vai acabar com o físico. Eu sou muito a favor do movimento digital, do qual a gente começou a escutar lá em 2019 e 2020. A gente só precisa entender para quem a gente está comunicando, o que a gente gostaria ou o que a gente deseja e como a gente pensa daqui. Eu falo muito sempre em agenda de 10 anos. É o que a gente pensa para daqui a 10 anos, como a gente vai estar lá, o que a gente quer proporcionar, qual o legado que a gente quer deixar. Então, estudo realmente, dados. Eu costumo dizer lá na empresa, o que eu quero ser quando crescer, né? O que eu quero ver, o que eu quero da minha empresa daqui a 5, 10, 15 anos. Se é que a gente pode planejar alguma coisa nesse país para 5, 10, 15 anos. Mas nós temos que fazer o nosso dever de casa. É um desafio, cara. O dever de casa tem que ser feito. Se vai acontecer, ou seja, a gente vai ter que mudar o planejamento, é uma consequência. E aí, falando em desafio, eu vou te provocar. Quais são os maiores desafios do Teresópolis Shopping hoje?
A expansão é um deles, né? Já pontuei aqui alguns dos nossos maiores desafios. A gente conseguir trabalhar uma regionalização, porque é um dos primeiros shoppings, quando a gente fala em região, é o único aqui, se a gente for colocar num raio, né, de 1h30 que a gente tem nesse raio, é o único com cinema. A gente vem de uma região que trabalhou sempre muito galeria, né, e não shopping em si. E hoje, se a gente for pensar nisso, a gente tem aí quase 650 shoppings, né, ali validados pela Brás, pela Associação Brasileira de Shopping Center, e o Teresópolis Shopping é um deles. Então, além desse desafio todo de crescimento, continuidade, é constância no nosso momento atual, que a gente fala aí nacionalmente, né, economicamente. Ingrid, como funciona, a gente, como o André bem colocou, né, o shopping hoje não é um lugar que você vai só para consumir, Sim. mas para sociabilizar, né, para viver uma experiência múltipla. Vocês possuem muitos eventos, uma praça que organiza eventos, né? Como funciona a escolha, né, os temas desse evento, né, para agradar o cidadão teresopolitano? Como tem essa visão? Hoje esse é um dos maiores desafios meus enquanto ali cadeira marketing, né, expansão, que é a gente ter um espaço maior para que eu consiga ter eventos de maior relevância. Hoje eu tenho uma limitação de espaço e que essa área normalmente ela também é comercializada, né? Se a gente trabalha a área de shopping, né, para quem não sabe, a gente tem 3 pilares. A gente tem o empreendedor, a gente tem a parte do fundo de promoção, que é muito em cima dos eventos, e o condomínio, que é o que ele gira. Então, a gente trabalha muito, o legado, é trazer o que eu tenho de evento parceiros na cidade em calendários, em efemérides, aquilo que a gente consiga atrair fluxo, né? E com essa expansão, a gente tem uma previsão de eu ter uma área muito maior, né, enquanto shopping, e dali sim, a gente consegue montar um calendário geracional, por exemplo, porque a gente envolve todos os clientes e a gente não fica só desenhando ações, que é o que realmente, desde que shopping é shopping, tem, né? Vai ser a campanha de Dia dos Pais, de Dia das Mães, campanha de Natal, mas é muito voltado naquilo que o teresopolitano tem de necessidade ou que a gente quer trazer como novidade. Você é uma pessoa, até pela tua área, de relacionamento. Muito. E hoje a gente sabe muito bem que um dos maiores problemas, seja em shopping, franquia, em casa, marido e mulher, time de futebol, é relacionamento. Relação. E quando a gente vai lojista empreendedor, muitas vezes, hoje a venda, por N motivos, a venda está difícil de acontecer, a gente sabe disso, o serviço está difícil, está tudo difícil, né? A oferta é muito grande. A oferta é muito grande, enfim, as pessoas às vezes não querem, acho que tem um pouquinho, não querem gastar à toa porque pensam, deixa o dinheiro guardadinho com médio a longo prazo, com a Selic, né, do jeito que uhum. está. E aí a venda cai, ou às vezes a venda não acontece da forma que o lojista gostaria. Sim. E, obviamente, terceirizar a culpa é mais fácil, né? A culpa é do shopping, que não está fazendo a venda acontecer, a gente sabe muito bem o que é isso. Como é que você, hoje, está conseguindo conduzir esse relacionamento com os teus lojistas, eu diria que de uma forma tão brilhante quanto eu tenho escutado por aí? Nossa, obrigada. Viu? O que acontece? A gente tem uma liderança, né? Não é só minha, existem outros líderes também, mas a gente trabalha muito a humanização, a escutativa. Nem sempre a gente vai escutar o que a gente deseja, o que você falou. É muito mais fácil a gente responsabilizar o outro do que fazer o seu dever de casa, né? Aquela introspecção, o que seja. Mas por nós estarmos numa cidade, né, menor, né? A gente está numa cidade de interior, todo mundo se conhece. E inerente à nossa vontade, a gente cria relacionamento. E é que nem eu brinquei, né? Eu falei do namoro, do noivado e tudo. Então, assim, a gente tem casamentos menores, que são os nossos quiosques. Temos casamentos maiores, mais duradouros, né? Que aí a gente está falando realmente de lojas satélites, né? Multimarcas. E, obviamente, se a gente vai para uma âncora, que aí é um modelo mais engessado, talvez eu diria. Mas eu acho que o principal é você manter continuidade, contato e dar espaço para essa fala.
né? Então, o quão mais você estiver próximo a ele, a empatia, e isso tem a ver com relação. Isso não tem a ver com relacionamento shopping-lojista. Sim. Eu acho que isso é o que a gente tem a cada dia. E acho que ter menos ansiedade e mais constância. Eu não quero resolver amanhã, mas eu quero entender o teu problema de forma que a gente consiga, juntos, chegar num denominador comum. Porque tem que ser bom para ambos, senão aquela relação não vai funcionar. Ela resumiu todos os livros que eu estou lendo de estoicismo, minimalismo. Eu gosto muito. Os meus livros de arte marcial e do dojo, porque ela veio falando de, primeiro, respeito. Comunicação, né? Eu tinha uma pergunta que me dá uma dica de relacionamento, mas ela já deu ali. Sim. Primeiro, é o respeito com quem você está negociando. Com certeza. Que hoje em dia, muitas pessoas não têm. Não é um número, né? A humildade. Não é uma vida. Você não está lidando número. com vida. Não, e mais, é sonho. Sim. É sonho. E a gente tem que ter muito respeito pelo sonho alheio. A humildade de ouvir o que você não quer. E ter a calma também de respirar, entender aquilo ali, tirar as conclusões e ver que muitas vezes pode ter sentido e ver como vai trabalhar esse negócio. E a questão da ansiedade, né? O problema da gente é a ansiedade. A nossa sociedade a gente está sempre querendo mais, a gente nunca está satisfeito com o que a gente tem. E eu tenho feito um exercício diário de tentar acabar com... Olha que é difícil, você vê pelas minhas unhas. Eu nunca roí unhas. Mas eu vou porque o presidente da minha empresa roía. Tem a ver com controlar o futuro, né? Foi meio que visceral. Posso pegar essa Pode, deixa? por Tem uma favor. pergunta, então, que surgiu agora. A gente falando de ansiedade. Ansiedade tem muito a ver com controle. E como está à frente de um grupo tão grande, não tendo essa confiança no seu trabalho, nos seus lojistas, nos seus apoiadores, nos seus funcionários, né? Como trabalhar essa ansiedade que pode ser coletiva, né? Você pega uma equipe, hoje todo mundo está ansioso, e a ansiedade tem a ver com controle mesmo, né? E no fundo a gente não controla as cenas, a gente vai se adaptando, né? Conta um pouco como é gerir, né? Você deve ter uma equipe grande ali para administrar. Como trabalhar com pessoas ansiosas, né, no cenário de hoje. Se a gente for... Ensinando confiança, né? Vamos falar dos números para a gente entender quais são as métricas. Uhum. Hoje, se a gente fala enquanto grupo, né, Teresópolis Shopping, a gente tem 350 mil pessoas. Isso para uma cidade da qual nós estamos inseridos, né? 350 mil pessoas ali mensalmente, né? Eu estou falando de, obviamente, mais de 3 milhões ali ano. Uhum. E você lida com diferentes públicos. Diretamente, a gente trabalha ali com quase 1.000 colaboradores. Uhum. Então, além dos lojistas, obviamente, né, que estão inseridos nesse número. Acho que o principal nisso tudo, do qual eu tenho certeza, é você ter a habilidade e a continuidade em se capacitar. Uhum. Porque a gente não sabe tudo, não vai saber. Eu tenho 2 diretores que estão sempre comigo e que a gente trabalha muito na confiança. Isso é muito importante para qualquer cargo de liderança. Sou eternamente grata a eles, porque a gente num mundo, né, que nós até estávamos falando, né, hoje em dia todos os preconceitos, eles têm nomes, e ali nós somos quase que uma cadeira unânime. Quando eu entrei, até um dado interessante, quando eu entrei no shopping, né, na área administrativa, nós éramos em quase 13 pessoas e só 2 mulheres, eu era uma delas. E hoje em dia a gente tem uma predominância feminina na equipe. E isso não quer dizer que a mulher trabalha mais, desculpa, mas trabalha. Olha o assédio aí. Mas existe uma coisa também muito importante que eu acho que é base. Eu acho que tem coisas que você traz de casa. Perfeito. Você tem que cuidar da tua espiritualidade. Você precisa, sabe, ter esse pause. Por isso que a gente vê tantas pessoas ali ansiosas e tudo. Não que eu não tenha, não é receita de bolo. Uhum. Tem dia que eu brinco, eu falo, gente, eu tô com fadiga social. O mensageiro podia cair e não mandar mais nenhuma mensagem hoje. Uhum.
mas a gente está nesse mundo e a gente buscou por ele. Exato. Então, quais são as armas que a gente vai utilizar? Eu entendo que é isso, é humildade, capacitação, escuta e propósito. Eu acho que a gente tem que criar os nossos rituais Sim. diários. Então, eu sempre tive e estou procurando aumentar esses rituais diários, exatamente para a gente começar o dia. Eu normalmente faço isso de manhã cedo, para começar o dia de uma forma. Que horas você acorda? Velho acorda cedo, né? 5 horas. Então sou mais velha que você, porque eu acordo 4. Então, 5 horas, estou acordando para já começar. Mas é importante, porque exatamente para a gente poder diminuir um pouco essa pressão. Eu acho que é se blindar. Gente. De alguma forma você se blinda daquilo, né? Você entende por que você está naquilo, para que você quer. E veja, nem todas as respostas nós teremos. Eu aprendi isso ao longo da vida. E não podemos ficar chateado ou magoado com isso. A gente tem que ir em busca da resposta. Mas também, se não conseguir... É entender que aquilo ali não é nosso, talvez naquele momento. Tem e aí que olhar de fora, né? Tem. Para cuidar das cenas, em algum momento você tem que estar de fora da cena para entender o todo, né? Com certeza. Você sabe que ela é presidente do Bureau Convention. Eu sei. Aqui em Teresópolis. Mas antes de entrar nisso, eu estou tentando trazer a Ingrid para conversar com a gente há 3 anos e meio, 4 anos, 5 anos. Só esse ano ela já foi parar na NRF, na Abrace, em tudo quanto é lugar. Viaja. Chamei ela para fazer um evento lá no Rio, não pode, porque agenda lotada. Então, pegando carona. Carnaval a gente consegue. Não, carnaval a gente vai conseguir. Carnaval é CPF. Exatamente. Pegando carona aí. Nas experiências que você teve recente na NRF, Abrace lá no encontro da Abrace. O que você vê de tendência aí para os próximos anos no segmento de shopping? A tendência realmente é isso, a gente investir cada vez mais na jornada do cliente alongada, em que ele tenha em um único espaço relacionamento, e esse relacionamento ele pode iniciar através do consumo, né? Mas que ele transite em áreas, em segmentos de entretenimento, de gastronomia principalmente. Nada mais é que eu ter um único espaço, um hub de soluções. Perfeito. Eu não preciso ir a 3 locais, a 4 para eu gerir ou eu consolidar o meu dia. Eu tenho uma rotina em um único espaço e que aquilo ali vai me entregar tudo que eu preciso com segurança. Isso é um ponto importante, né? Que a gente vive num mundo que cada vez mais, principalmente aqui no nosso estado, a gente não tem como, a gente é impactado a todo momento pela questão da violência. Então, o shopping, ele também tem isso como fortaleza, né? Você se sentir seguro, você estar em um local monitorado, com toda a ambiência, então isso também é muito importante. E não desmerecer o digital, mas trazê-lo de forma que ele seja fluido, né? Que eu não tenha que obrigar as pessoas de tal forma que eu não tenha humanização. Eu sou muito a favor da humanização, eu acho que isso é geracional. Tá? Eu gosto do humano, eu gosto do acolhimento, eu uso muito essa palavra, você acolher, é o que fideliza. Não, porque assim, eu posso comprar no e-commerce, eu posso comprar na loja física, mas eu ser atendido de forma que eu não precise, às vezes, né? Eu até tenho a opção da escolha, mas eu ter uma pessoa que me acompanha, né, um vendedor, um gerente, que ele vai saber exatamente a minha necessidade, no mundo em que nós vivemos, isso assim, isso corta, né, uma demora de escolha. Nada contra quem gosta, né? E principalmente os maridos agradecem muito, né? Porque é tudo muito mais rápido. Olha, assunto de shopping tem muito. Mas eu queria mais uma. Jura? Posso? Pode? Vai que é a mesma. Aproveita que eu só vou voltar daqui a 10 anos. Opa, então vamos lá. Dá para dar um spoiler? Dá para falar um pouquinho sobre a expansão? Claro que dá, com certeza. Teresópolis merece. E cada vez mais, como eu disse, a gente tinha 2 movimentos, um muito mais conservador e o outro mais voltado, né, com empreendedorismo. E em breve a gente tem uma agenda que a gente sempre brinca falando que é de 25 a 30, a gente já está quase em 27. Então, nessa agenda, a gente já inaugurou, né, a Alameda Gastronômica,
porque era uma dor nossa de não ter a gastronomia. A gente tinha ali a praça de alimentação, mas a gente precisava disso. Então, mais uns 20 dias a gente já está. Isso é spoiler bom. A gente já está inaugurando uma gastronomia italiana, já temos uma portuguesa, e em breve mais uma, então quase que uma Alameda das Nações, e a gente está falando isso aí num arco, no máximo dos próximos 6, 7 meses, né? A gente consolidando esse primeiro espaço, que é no 3º piso. Retrofitamos as nossas salas de cinema e ampliamos todo o complexo que a gente tem de entretenimento voltado para ele. Até o fim do ano a gente está entregando a sala VIP, a sala Gold, né, como queiram nomeá-la, porque a gente tinha realmente um movimento grande dos nossos clientes ir ao Rio e não por que estar conosco, né? Então, através das nossas pesquisas, a gente entendeu que isso era uma carência. Então, uma vez que a gente tinha o espaço, por que não investi-lo? E aí existe toda a modernização, né? A modernização não só de áreas comuns, da nossa própria área mesmo, que são os banheiros, então ampliando espaços. E aí já num segundo momento, que esse é a cereja do bolo, é a área de eventos, né? A gente tem uma área muito maior de eventos, com um pé direito ali esse digno. Muito me interessa. E um rooftop para a Serra dos Órgãos. Esse realmente é o mais audacioso. A gente está no gabarito máximo da cidade, altura máxima. Então, com certeza, é um projeto ali que motiva a gente dia a dia. Nossa. Previsão de inauguração? Então, a gente conta com obras, né? E obras é uma caixinha de surpresa, mas a gente pretende pelo menos que ele ocorra até 2028. Mas a nossa agenda vai até 2030 e aí a gente não para por ali. Por isso é o grupo, por isso hoje em dia a gente entende que cada vez mais a gente tem uma capilaridade de crescimento, não só naquela área no centro de Teresópolis, mas que a gente consiga trabalhar todo esse boom que está acontecendo, não só para a regionalização, para a própria Teresópolis-Friburgo. Então é isso que a gente quer trazer, é o nome do grupo em formato de agradecimento e legado para a cidade. Que espetáculo. Nossa, né? que notícia, assim, como moradora de Teresópolis, eu estou muito feliz, muito, e fique. Muito grata. É um projeto lindo. Ayla, eu acabei de receber ali um corte que o nosso programa chegou ao fim. E a gente não falou nada do Teresópolis Bureau Convention, que ela é presidente. Rapidamente. O que nós vamos ter que fazer? Ou convidar para uma outra isso, com certeza. daqui a 10 anos? Daqui a 10 anos. Podemos ir até ela também. A gente leva o estúdio para ela. A gente vai lá. Com todo prazer. Aquele cara que eu amo muito, que está aqui sentado, meu cinegrafista preferido no universo, Joel, nosso Joel. E a gente vai até então ela já vai sair daqui com a data agendada, então, porque senão a gente não consegue. A data Joel, pega meu celular, Joel. Muito obrigada pela disponibilidade de estar aqui conosco. Assim, todas as brincadeiras eram verdadeiras. É uma mulher admirável, presente, com postura, né? Tá realmente presente, entregando o que fala com presença. Isso é o que faz ser o que é, né? Eu que agradeço. Muito obrigada por estar aqui ensinando também, que eu tenho certeza que, para além de outras mulheres que vão estar sendo inspiradas por você, tem outros jovens também. Deixa uma mensagem aí para essa galera que está assistindo, que está começando agora essa jornada. Deixa uma dica. Com certeza, várias, mas a principal é que você nunca perca o entusiasmo pela vida. Isso é algo assim fundamental em todas as esferas. Que a cada dia nós tenhamos nossa base, respeito, né, conforme nós falamos muito aqui, e evolução, motivação para que todos os dias nós possamos pelo menos doar um pouquinho de si para que a gente possa somar aí nesse mundo. É isso. Gratidão e admiração. Muito. Só isso. Eu estou emocionada de verdade. E é isso, meus amores. Vamos encerrando esse episódio especial, já deixando o próximo convite, se for preciso, vamos até você. Não, que isso, eu volto com o maior prazer, a gente brinca e tudo, mas... E espero que vocês tenham sentido toda essa presença que eu senti aqui e que vocês estejam com o coração repleto de gratidão, porque empreender é isso, é ser humanizado,
é amar o que faz, é respeitar todas as vidas envolvidas ali. Obrigada e até o próximo programa. Valeu. Yeah. Yeah.